espiritual. Esses dois elementos são as duas forças vivas da natureza. São palavras dele, na Gênesis, no capítulo 1. De onde vem essa crença? Aqui, 490 a 430 a.C., viveu Empédocles. O Empédocles, ele foi o criador da teoria dos 4 elementos. Essa teoria perdurou. Os cientistas acreditaram nela. Até meados do século XVIII, ainda muitos acreditavam nela. Ele também afirmou, o Empédocles, que existem os poderes do amor e da discórdia. Do amor que cura, da discórdia que adoece. Então está aqui o ar, o fogo, a água e a terra. Essa era a crença dos 4 elementos. Por isso que nós vamos encontrar na obra de Allan Kardec o termo quintessenciado. O que é quintessenciado? Ora, ainda se acreditava que poderia, tudo o que existe na natureza, de onde vem? Vem do ar, da água, do fogo, da terra. E se não for isso? Então é de uma essência quintessenciada. Aí vem o termo. Assim, nós vamos vendo que esses conhecimentos já estavam lá na antiguidade. Tales de Mileto, por exemplo, há 500 anos antes de Cristo, ele observava a natureza e ele chegou a essa conclusão que tudo é feito de água. Tudo é feito de água. Às vezes a gente fica na dúvida, porque hoje nós sabemos que 3/4 do planeta é água, 3/4 do nosso corpo é água. Os pesquisadores dizem que a vida apareceu na água, então ele lá observava isso sem ter muitos mecanismos de pesquisa. O Anaxímenes, também 500 anos antes de Cristo, ele chegou a essa conclusão. É o ar que pela rarefação e condensação faz nascer e transformar todas as coisas. Então para ele dizia, não é água, é o ar. Gente, é o ar, nós respiramos o ar que se acaba com a água. Então é o ar que gera tudo que existe no planeta. O Heráclito, também lá, 500 anos de Cristo. Agora aparece a palavra fluxo, olha só. Mas ele acreditava que era o fogo. Não, é o fogo que faz tudo. É o fogo. Os opostos, quente e frio, quando tinha quente e frio, observava-se que o calor andava. E em equilíbrio, eles levam a unidade do universo. Então ele achava que esse fluxo, aí a palavra fluxo começou a aparecer, né? Matéria que se desloca, era para Heráclito uma crença. Então nós vamos observando, essas crenças todas, naturalmente, Allan Kardec conhecia. E aí ele vai nos chamar a atenção para o seguinte, olha o que ele diz no livro. Espiritualidade e materialidade são fenômenos naturais. Nós não os conhecemos todos, mas eles fazem parte da natureza. Existe um elemento formador do nosso corpo físico e ele age ligando a alma ao corpo. E aí ele chamou de perispírito, perímetro, espírito, em torno do espírito. E aí ele vai discorrer sobre a existência do perispírito e manifestação dos espíritos na natureza. Ele também diz que é algo natural, que os fenômenos envolvendo as manifestações, eles são naturais, basta que tenhamos olhos para perceber e condições de pesquisar. E ele pede para que nós leiamos o Livro dos Médiuns, no capítulo 4, que é o capítulo que fala dos fenômenos das mesas girantes. E aí ele coloca o estudo do magnetismo, bem como a ação dos primeiros espíritas e as pesquisas que ele fez constatando a ação dos espíritos como fenômeno natural. Não era sobrenatural. E aí ele nos diz assim, esses fenômenos espíritas são de todos os tempos. Basta ler. Na Bíblia aparecem esses fenômenos. E para aqueles que estão habituados a observar, eles acontecem em torno de nós. E ele diz mais, as leis que regem o princípio espiritual, elas não são conhecidas na sua totalidade para nós, mas percebe-se que existem essas leis, e essas leis determinam a possibilidade da vida no universo, no planeta.
que os materialistas da época combatiam as pesquisas espíritas, mas que se percebia que eram pessoas que ainda guardavam muitos preconceitos e que não se aprofundavam nos conhecimentos de natureza espiritual. E ele chama também a atenção nossa para um fato bem especial. Esses materialistas, às vezes, chamavam a atenção para fenômenos que constituíam exageros. E existiam também os prestidigitadores. Essa palavra é difícil de falar, né? Aqueles que faziam coisas para enganar o público e cobrar pelos fenômenos, né? E tem também algumas colocações, o Lucas fez uma delas. Vocês lembram que ele contou uma história de uma cidade onde alguém fizeram um jazigo de uma moça e as pessoas começaram a ir lá e os milagres começaram a acontecer, e depois os materialistas disseram, tá vendo? E algumas pessoas exageraram nisso, começaram a acontecer absurdos. Foi na época de Luís XVI, olha, nem era na época do Kardec, mas questionaram Kardec. Então ele disse, olha, aqueles fenômenos que aconteceram lá, e que depois Luís XVI teve que mandar fechar o cemitério onde o jazigo daquela moça estava, conforme o Lucas nos contou na palestra dele, era um exagero. Então ele diz, e o Allan Kardec, o Lucas contou aqui, que ele, numa reunião mediúnica, conversou com aquela pessoa que estava enterrada lá, era um eclesiástico, né? E ele veio e disse que ele não tinha nada a ver com aqueles fenômenos. Eram pessoas que estavam se dirigindo para lá, algumas coisas aconteceram, mas a maioria era exagero. Então ele está dizendo que o espiritismo ele não compactua com exageros, que os espíritas são pessoas naturalmente convidadas a estudar os fenômenos e saber diferenciá-los. Os fenômenos espíritas, eles são espontâneos em sua maioria. Ele chama atenção para esse fato, eles não são provocados. Muitas vezes nós perdemos alguém da família, né? Procuramos uma casa espírita, eu quero falar com aquele elemento ali. Eu perdi o marido, quero falar com o meu marido. Eu perdi meu pai. Existem esses casos, mas aqui ele está chamando a atenção. Os fenômenos espíritas, eles são espontâneos em sua maioria. Eles precisam ser conhecidos porque eles são naturais. Não é assim que funciona. Eu quero falar e eu vou receber aquela pessoa que eu amava e que está no plano extracorpóreo. Existem leis naturais que precisam ser respeitadas. Os médiuns, eles não fazem milagres. Então, não adianta eu pedir a um médium de nenhuma casa espírita que me traga uma mensagem do jeito que eu quero, né? Isso é algo do ego. Isso nós precisamos diferenciar o erro da verdade. Agindo dessa forma, se houverem médiuns para atender, pode acontecer com grande probabilidade que nós recebamos mensagens que sejam inverídicas, né? E aí é isso. Com essas colocações resumidas, Allan Kardec afirma e diz, o Espiritismo não faz milagres. O Espiritismo estuda as leis naturais, de modo que nós possamos compreender os fenômenos espíritas. E depois, naturalmente, ele vai lá e diz a pergunta, e Deus? Deus faz milagres? Será que Deus faz milagres? E ele faz considerações muito ajuizadas, no sentido de nos levar a perceber que os milagres não são necessários para a glória de Deus. Nada no universo se afasta das leis gerais. E ele continua, Deus não faz milagres, porque sendo suas leis perfeitas, ele não tem necessidade de as derrogar. Eu só coloquei aqui alguns parágrafos de conclusão, porque o texto é muito grande para reflexão. Fatos que ocorrerem, se considerados como milagres, deve-se atribuí-los a efeitos naturais, quer sejam provenientes da ação de espíritos, os desencarnados, ou encarnados. Então, são fatos que pertencem à natureza. E aí ele
depois de uma longa reflexão, ele diz assim: observemos o milagre da criação. Se houver milagre, é o da própria criação, conforme a natureza os traz dia a dia aos nossos olhos. Esse é o maior de todos os milagres. Estou correndo muito? Não? Ele ainda diz assim, olha, tudo é milagre na natureza. Não há milagres no sentido que se atribui a essa palavra. Coloquei aqui embaixo. Os 3 pontinhos se referem ao fato de que tem muito texto antes, tem outro texto depois, mas não vou colocar tudo aqui, né? E ele chama atenção para o fato de que nós vivemos num universo e estamos inseridos em uma lei natural que comanda a nossa vida e a vida do planeta onde nós moramos. Certa vez, numa palestra que o João fez, não dá para esquecer, ele nos disse assim: já pensaram se a Terra, em torno da órbita que ela faz em torno do Sol, ela sofresse uma modificação nessa órbita de 1 milímetro que fosse, baseado nos conhecimentos do Carl Sagan, que ele estava estudando? Nós teríamos naturalmente uma modificação imprevisível aqui. Mas nós temos a Terra girando em torno dela mesma, no movimento de translação. Existem outros movimentos, como os estudiosos dizem, mas que nós, assim, leigos, não conhecemos todos. Esse é o verdadeiro milagre da criação. E Allan Kardec chama a atenção nossa nesse texto que ele nos coloca. Interessante que tudo que ele escreveu nesse capítulo 13 sobre os caracteres dos milagres, as características dos milagres, né? Pertencer às leis naturais, ou esse aqui é considerado, todos conhecem, né? O maior cientista do século XX, do nosso século passado. Tem uma frase famosa dele, ele dizendo: há 2 maneiras de viver a vida. Uma é pensar que nada é milagre, e a outra é pensar que tudo é milagre. Eu não coloquei a frase inteira aqui porque não cabia. E depois ele tem uma conclusão. Ele disse assim: eu penso que por isso Deus existe. Então, Allan Kardec já tinha dito isso, lá no livro A Gênese. E nós vemos aqui essa congruência de pensamentos tão especiais. E ainda nos dizeres de Allan Kardec: na natureza tudo é milagre. Também 3 pontinhos para cá, 3 para lá, porque tem textos, né? Pois que tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Aqui eu coloquei essa formação, que é a catarata do Niágara. Foi essa catarata que permitiu a montagem da primeira usina hidrelétrica no mundo, né? Foi de lá que veio essa iniciativa. Então, e o planeta demorou muito tempo para fazer isso. A gente viu com o Fernando que toda a sistemática de criação da vida no planeta, ela ocorreu. E aí ele vai nos dizer assim, finalmente, no capítulo 13, o sobrenatural e as religiões. O Espiritismo considera a religião cristã sob o ponto de vista mais elevado, dá-lhe base mais sólida que os milagres, que são as leis imutáveis de Deus, as quais regem o princípio espiritual, assim como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, porque o tempo e a ciência vão sancioná-la. E o que nós estamos vendo hoje é justamente isso, né? O tempo já está sancionando muitos dos acontecimentos que eram tidos por milagres até o século XIX, inclusive, né? Outro dia eu estava vendo um documentário na TV Histórica, eles mostrando como é que as energias solares estão sendo pesquisadas. E os pesquisadores estão chegando à conclusão de que é possível o ser humano atravessar uma antepara sólida. Quando ele falou isso, eu até fiquei admirada, né? O programa não repetiu, vou ter que ir lá buscar. Porque na doutrina espírita nós sabemos que os espíritos, eles atravessam as paredes. Para eles não são todos que fazem isso, mas há a possibilidade de isso acontecer.
E o futuro está aqui e a ciência nos levando às conclusões previstas na doutrina espírita. Agora acabamos o capítulo 13. A Elisa me deu 2 capítulos, né? O 13 e o 14. Passou meia hora. Então vamos ver se eu consigo fazer o outro meia hora também, né? Ou menos. Um tempo de reflexão. Então vamos. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, existem autores? Existem. Livraria do Lar Teresa, foco de pesquisa dos assuntos relacionados à doutrina. O expositor, o professor José Carlos Leal, tem esse livro aqui, muito ilustrativo, falando sobre os milagres. Porque nós não vamos falar sobre os milagres, nós estamos falando sobre os caracteres dos milagres, que é um capítulo. Os milagres na Gênesis fazem parte do capítulo 15. Existe esse também, do José Lázaro Boberg, falando sobre o milagre e falando sobre essas questões do natural e do sobrenatural, para quem quiser se aprofundar. Na Gênesis, o capítulo 14, os fluidos. Esse é um dos capítulos mais interessantes da Gênesis. Ele dividiu em 2 partes: a natureza e propriedades dos fluidos e a explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. E ele vai discorrer nos dizendo assim: mas o que são os fluidos? São os materiais que não têm forma definida, se for procurar no dicionário. Eles têm um fluxo, como a água, como o ar. Os peixes estão no fluido, que é a água. Sem a água eles não vivem. O ser humano está no ar e nós precisamos de ar puro. E aí nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, inclusive, ele chama a atenção 2 elementos gerais do universo. É a matéria e o espírito? Ele pergunta para o espírito, Allan Kardec. E aí o espírito responde: sim, tem 2 elementos, a matéria e o espírito. E acima de tudo tem Deus. Mas tem o fluido universal que desempenha papel intermediário entre espírito e matéria. Assim como temos os peixes na água, o ser humano no ar, o espírito está no fluido universal. Nós, inclusive, como espírito, estamos no fluido universal. Ah, mas de onde que veio esse conceito, hein? Quem primeiro pensou nele? Ali está uma figura que começou a pesquisar isso. O nome dele é complicado, né? Filipos, Aurelius, Teofastos, Bombastos, von Hohenheim. Não sei nem se é parente da Elisa, né? Que a Elisa é Hillesheim. Ele faleceu no século XVI. O nome dele era complicado, então aqui embaixo aparece o nome dele, ó, Paracelso. O nome dele, ó, ele adotou o nome de Paracelso, para facilitar. E aí, ó, os filósofos herméticos, ele é um deles. A gente fala: o que é esse negócio de hermético aqui? É fechado? Aí a gente vai pesquisar, não é bem isso. E tem até alguns dicionários que dizem que é. Aí os filósofos herméticos, eles estabeleceram essa teoria do fluido cósmico universal. Eles reconheceram que o corpo humano possui propriedades análogas a de um ímã. E por isso deram o nome de magnetismo animal ao agente dessa propriedade. Quer dizer, nós, enquanto seres espirituais, nós detemos a condição de termos uma energia que é o magnetismo animal, como o ímã tem o magnetismo material. E esse termo hermética vem dessa figura aqui, Hermes Trismegistus. Essa pintura aqui, ela é atribuída a Stefano de Giovanni. Onde está? Está na Catedral de Siena. Foi pintada em 1488. Então, é uma figura central aqui, nessa plaquinha embaixo, está escrito assim: Hermes Mercúrio Trismegistus, contemporâneo de Moisés. Então, eles encontraram registros de que Hermes Trismegistus já tinha escreveu 36 livros, mas nenhum sobreviveu, por causa de guerras e de invasões. E Paracelso recuperou essas informações. Mas quem deu desenvolvimento a essas ideias foi esse médico aqui, foi Franz Anton Mesmer. Aqui, ele viveu entre 1734 e 1815.
Ele nasceu na Suábia, que hoje é a Alemanha, né? Ele estudou filosofia e teologia na Universidade da Baviera, isso em 1759. Depois ele se transferiu para a Universidade de Viena, que era considerada a melhor faculdade de medicina na época, se formou, e depois ele fez um doutorado na área de medicina. Aqui está o nome do livro que ele escreveu, por quê? Por que eu destaquei esse nome aqui? É até meio complicado, né? Dissertação médica sobre um fluxo planetário sobre o físico humano. No texto dessa publicação, ele usou pela primeira vez o conceito fluido universal, publicado. Foi publicado pela primeira vez, né? Hermes Trismegisto, só que aqueles livros se perderam, então não tinha como olhar lá o termo, mas ele, nessa obra, ele cunhou esse termo. O Franz Anton Mesmer, ele teve muita oposição, porque ele começou a lidar com um assunto que precisaria ter uma maturidade nas observações dos fenômenos naturais muito grande. E os médicos da época não tinham isso. Os médicos da época ainda faziam tirar o sangue, né? Sanguessuga. Então, era uma medicina que estava engateando. E ele já estava se identificando com o futuro. Aí, quando nós vemos, muita gente diz assim, olha, Allan Kardec estudou 35, 40 anos o magnetismo. Às vezes eu via um outro tema, eu falei, gente, ele deve ter estudado a vida inteira, né? Porque ele fez experiências e mais experiências. O magnetismo animal, então, veio assim, dessa condição de se perceber que alguém que é mais dotado de magnetismo animal possui a capacidade de causar efeitos similares ao magnetismo mineral e noutra pessoa que necessite ser revitalizada. Quem estudou isso? Olha, François Deleuze, contemporâneo de Allan Kardec, né? Viveu um pouco menos. Quem mais? Marquês de Perseguir, também pesquisou esse assunto, faleceu em 1825. Quem mais? Charles Lafontaine, esse viveu mais, ele é contemporâneo de Allan Kardec. Eles se conheciam, os espíritas e os estudiosos do magnetismo se conheciam. E o Barão Jules Denis de Potter também, olha quando ele nasceu, até onde viveu até mais do que Allan Kardec, esse barão. Eles faziam experiências em suas casas com essa questão do magnetismo animal. Ah, mas onde é que eu posso pesquisar mais sobre isso? Tem um psiquiatra, que é o Hector Deville, olha, esse viveu bastante, de 1848 a 1923 ele viveu. Ele escreveu um livro chamado Teorias e Procedimentos do Magnetismo. Também o pessoal lá da livraria, o Centro de Pesquisa do Madre Teresa, que nos deu esse livro muito interessante. Daí vem o passe magnético, conduzido sobre o paciente confiante, pode produzir a cura. Um forte desejo de curar age naquele momento do passe. Que aí nós ficamos nos perguntando, né, será que o passe funciona mesmo? Ah, mas como é que eu posso saber mais sobre esse assunto? Allan Kardec estudou isso a vida inteira. Aqui nesse livro, que também é do Paulo Henrique de Figueiredo, ele fez essa pesquisa. E olha a recomendação. Quem é que recomenda esse livro aqui? Além de ser recomendado pelos pesquisadores da Teresa, né? Recomendo com entusiasmo. É um livro que recorre a textos ignorados por cerca de 200 anos. Esse aqui é o Hermínio Miranda, que nós já estudamos aqui, que faleceu em 2013, né? Voltou para o plano espiritual em 2013. É um livro muito interessante. Natureza e propriedade dos fluidos. O que Allan Kardec vai dizer no A Gênese? Ele vai dizer assim, olha, existem elementos fluídicos envolvendo a todos. No universo inteiro existem esses elementos fluídicos. Nas leis que regem a vida espiritual, então, pode-se explicar os milagres como decorrentes desses elementos. Quem é que cria esses elementos fluídicos? É o fluido cósmico universal, que é uma matéria quintessenciada de uma essência que nós ainda não conhecemos, e ele pode se condensar. Ele pode formar fluidos materiais, nosso corpo é os objetos, mas eles também dão origem aos fluidos espirituais.
aqueles fluidos que são emanados pelos espíritos. E aí ele nos explica assim: fluido cósmico universal é a mesma coisa que matéria elementar primitiva. A origem dos fenômenos espirituais e também materiais, elas estão intimamente ligadas à existência dessa matéria elementar primitiva. Os espíritos, eles manipulam os fluidos espirituais. Então, quando nós vimos na casa espírita os passes, eles são conjugados, os médiuns, os espíritos assistem e os fluidos ali são disseminados para que os pacientes possam receber. Eles são imperceptíveis pelos sentidos comuns, não dá para ver com os olhos, a não ser que as pessoas tenham algum tipo de evidência especial. A denominação de fluidos espirituais, Allan Kardec diz assim, não é muito exata, porque quando ele fala fluidos espirituais, manipulados pelos espíritos, pelos médiuns, ainda tem algo de material, mas em outras esferas, ele é mais quintessenciado ainda. Os fluidos espirituais, eles têm a capacidade de atravessar a matéria. Por isso, quando alguém vai se preparar para uma cirurgia, pode naturalmente lançar mão dos preparativos para revitalizar suas forças, vitalizar as suas condições do perispírito, e isso naturalmente vai reforçar as suas possibilidades de vitalidade do corpo físico. E o que é o perispírito? O perispírito é um dos mais importantes produtos desse fluido cósmico. Esse capítulo 14 se refere todo ele ao fluido. Aqui nós colocamos uma imagem ilustrativa, porque quando nós pegamos no sono, nós podemos nos afastar do corpo físico. Então, quem é que se afasta? É a alma, o corpo descansa. E a alma, naturalmente, né? A alma, o espírito, com o seu perispírito, pode se liberar para uma outra atividade. É sempre que acontece? Nem sempre. André Luiz diz que muitas vezes fica-se no mesmo lugar, mas isso é outra questão, né? É assunto para outra aula. E o perispírito, ele não está embutido no corpo. Você vê que essa linha aqui sugere o quê? Uma energia, porque não está direitinho embutido no corpo. Ele exala uma energia, que é o magnetismo. Tem uma condição de irradiação. Essa irradiação é tanto mais significativa, quanto mais evoluído é o espírito. Os elementos constitutivos do perispírito, eles devem variar segundo os mundos, nos diz Allan Kardec. Em Júpiter, aqui está Júpiter, né? Em Júpiter, os envoltórios espirituais devem ser de natureza infinitamente mais quintessenciadas. Agora aparece a palavra aqui, é uma substância que nós não podemos ainda identificar, é mais quintessenciada aqui na Terra. A Terra está aqui, né? Nesse pedacinho aqui. Então, a natureza, o universo, atesta isso que ele fala, é um milagre verdadeiro das leis naturais. A natureza do envoltório fluídico no espírito depende da sua evolução, depende do grau de adiantamento. O espírito que perde o corpo, que desencarna, que falece, se a densidade do perispírito dele for muito próxima do corpo físico, o que acontece com ele? Ele fica aqui. Ele não consegue sair da atmosfera pesada do nosso planeta Terra. Os espíritos que já têm um envoltório, que já têm uma condição de maior facilidade, eles, quando falecem, são levados para regiões onde a psicosfera é mais leve que a do planeta Terra. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço circundante. O perispírito do mesmo espírito também pode se modificar com o seu progresso moral. Então, quando nós vamos melhorando moralmente, eu coloquei também aqui uma ilustração, um paciente sendo apoiado por 2 profissionais de saúde, né? É uma fotografia antiga, dos anos 60, porque
os profissionais de saúde não se vestem mais assim, né? À medida que ele vai melhorando, o envoltório, o perispírito vai tendo uma outra condição de vitalidade. E os fluidos espirituais, os estados do fluido cósmico, eles constituem um veículo do pensamento. E aí nós vamos podendo raciocinar com Allan Kardec, porque ele já nos coloca isso. Como é que o pensamento se transmite? O som é pelo ar. E o pensamento? O pensamento, eles se transmitem através dos fluidos espirituais. E assim como as ondas de rádio, eles não se confundem. Que aí você tem as ondas de rádio, você liga o rádio lá, coloca na frequência que se deseja, você vai escutar aquela frequência. Não vai escutar todas ao mesmo tempo. Pensamento é a mesma coisa. O meu querido que se dizem que passou para o plano extracorpóreo, gostaria de pensar nele. A prece vai até ele? Vai. A prece chega até ele. De uma forma ou de outra, chega até ele. Porque no espaço onde nós estamos, existe o fluido espiritual, que é o mecanismo através do qual ele vem. O pensamento se transmite? Se transmite. Nós temos alguma observação comum que ateste isso? Os fluidos espirituais constituem veículo do pensamento. Não tem aquela questão do nosso Santos Dumont e dos irmãos Wright? Eles estavam trabalhando ao mesmo tempo. Isso acontece com várias ideias. Na codificação nós vemos essa colocação, né? Ele diz assim: haverá hoje, na época que ele viveu, talvez quem ridicularize minhas previsões sobre o futuro dos aeroplanos. Quem viver, porém, verá. Aqui está o Alberto Santos Dumont, uma frase que ele deixou em 1905. Então, eram pesquisas ao mesmo tempo em vários pontos do planeta. Isso é uma evidência de que o pensamento se transmite. Esse casal aqui, quem é? São dois psiquiatras, o Joseph Buxheim e a Louisa Ella Heim. Eles se casaram, né? E eles foram pesquisadores notáveis nos Estados Unidos, porque aquilo que Allan Kardec chama de dupla vista, quer dizer, a percepção extrasensorial, que eles colocaram na parapsicologia no século XX, Allan Kardec, quando viu que esse fenômeno existia, ele não tinha termo. Então ele criou o termo, ele chamou de dupla vista, que é aquela condição da pessoa perceber, fora dos 5 sentidos, um acontecimento